Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Meu povo, eu tô com uma placa aqui pra gente analisar agora. Mas antes eu vou iniciar o vídeo aqui mostrando para vocês a montagem na bancada do texto com LED a LED, aquele que você mesmo vai fabricar. Aqui tá as pontinhas de prova dele descendo. E aqui é a placa. Eu coloquei aqui direto na placa o LED para vocês visualizarem. E nós vamos trabalhar em cima de uma análise desse circuito aqui, tá? Eu vou passar a imagem agora para o microscópio para ficar melhor para vocês, tá ok? Lembrando que esse material que eu estou gravando agora, ele vai ficar postado, no curso de eletrônica na fase Pro 1 e também na sequência de aulas Dica Matadora. Então vai ser um módulo comum de 2 cursos. Para você ter acesso a esse material, ou pela plataforma Udemy ou pelo canal pago do professor Marcelo Moraes, que eu devo estar lançando nos próximos dias, tá ok? Deixa eu passar agora para o microscópio para a gente visualizar. Então é o seguinte, vamos analisar o que nós estamos vendo. A maioria das pessoas, deixa eu ver se a iluminação fica melhor assim, acho que fica melhor, né? A maioria das pessoas analisa circuito de forma errada. Ela olha para o componente, como na verdade o componente é a última situação que você tem que avaliar no circuito, tá bom? Então nós temos aí uma placa, não importa o que seja, uma placa eletrônica. Toda placa eletrônica funciona de forma igual. Não existe funcionamento de placa para isso, para aquilo outro. A eletrônica é uma só. A eletrônica do tablet, do computador, da máquina de lavar, do satélite da NASA que está voando, a eletrônica é a mesma. Diferença de potencial elétrico. Tá ok? Então o que nós vamos analisar agora? A maioria das pessoas olha para a placa olhando componentes, procurando componente, querendo medir componente, saber o que o componente faz. Quando na verdade isso não existe. Quando você não tem acesso ao diagrama esquemático, você tem que fazer a leitura da placa. E é o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, para vocês poderem entender como que você vai ler todo o circuito eletrônico, para você entender o funcionamento de todo e qualquer tipo de placa. O que nós temos aí em visualização? Nós temos o LED, que não faz parte da placa, que é do meu equipamentozinho que vocês montaram para medir. Tem um circuito integrado e tem diversos resistores, tudo SMD, e tem um capacitorzinho na parte de baixo aqui. Vamos lá? Aqui é um capacitor, aqui é um circuito integrado que eu não sei o que é. Aqui eu tenho diversos resistores que estão marcados o seu valor. Esse microscópio ele aumenta 500 vezes, então o que você está vendo foi aumentado 500 vezes. Mas o que a gente tem que analisar aqui para você poder entender? O que você tem que analisar aqui para você poder entender esse circuito? Você vai analisar a estrutura das trilhas, das ilhas e dos setores, para você poder entender como que o circuito funciona. Então você vai ter que analisar trilhas, ilhas e setores. Esse circuito integrado aqui é um 78L05. Então ele é um circuito integrado regulador de tensão. Se nós formos analisar o diagrama dele, você vai entender que ele funciona igualzinho aquele regulador de tensão de 3 terminais. Mas o que a gente pode analisar dessa placa? Primeiro, você tem que seguir as linhas de alimentação. Então, por exemplo, aqui e aqui é a mesma linha de alimentação. Tá vendo aqui? A mesma linha de alimentação. Então a tensão que você encontrar aqui, você obrigatoriamente tem que encontrar aqui.
Aqui eu tenho uma outra linha de alimentação que vem por esse caminho, alimenta esse resistor de um lado, alimenta o outro resistor do outro e alimenta o outro resistor lá em cima. Então, aqui, aqui e aqui é a mesma linha de alimentação. Vamos do outro lado. Aqui eu tenho uma linha de alimentação que se estende até esse ponto aqui de cima. Então você está verificando as linhas de alimentação. Uma dica que eu vou dar para vocês: essas partes maiores, assim, que tem mais espaço da linha, mais tamanho, geralmente estão ligadas ao negativo. Geralmente são ligadas ao negativo. Então, esse ponto e o ponto que está atrás do LED estão ligados à mesma linha de alimentação. Então, ó, aqui é a mesma linha, aqui é a mesma linha, aqui é a mesma linha, aqui é a mesma linha. Tá bom? Aqui é a mesma linha daqui, você está seguindo o caminho que vai até o pininho do terminal do componente. Então é assim que você tem que enxergar a placa, não é olhar para o resistor. Ah, vou medir o resistor. Não. Você tem que ler a placa, fazer a leitura da placa. Não é simplesmente chegar e sair medindo o componente. Não, você tem que entender e ler. Tá, então vamos verificar o seguinte aqui. Vamos se ater em cima do componente principal. Que você olha e fica confuso, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terminais. Então você olha e fica meio assustado. Mas vamos simplificar o que nós estamos vendo. Esse pino, esse pino, esse pino são a mesma linha de alimentação. Tá vendo que a trilha está ligando eles? Então, se você medir daqui para cá, não importa onde você medir, vai ter que dar condução. Embaixo, vamos analisar? Aqui, ó. Mesma linha que está ligada a esse corpo grande aqui. A essa área todinha. Então, basicamente, um componente de 8 terminais, ele tem 3 terminais conectados a pontos diferentes. 1, 2, 3, 4. Então, o que era 8 já virou 4. Então, aqui eu tenho uma conexão ligada a essa linha. Aqui eu tenho uma outra conexão ligada a essa linha aqui. E aqui eu tenho uma outra conexão ligada a essa linha aqui. Que você vai falar assim, mas esse aqui não está ligado a lugar nenhum. Aparentemente ele não está ligado a nada, não é isso? Mas vamos entender quando a gente olhar o datasheet do componente. Então vamos às medidas, para a gente poder visualizar, porque não há nada melhor para ver, para entender do que você vê. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma dica que eu vou dar para vocês, está marcadinho aqui, pino 1, marcadinho, pino 1, marcadinho, pino 1. Nesse caso, desse componente aqui. Tá bom? Então vamos fazer as medidas agora para a gente ver o conduz, não conduz, para você entender todos os aspectos desse circuito aqui, tá bom? Vamos lá, vou pegar a ponta de prova, vou visualizar no microscópio, você vai ver a pontinha de prova aparecendo aí. Vamos lá, cadê eu? Tô aqui, ó. Quando eu encosto, conduz. Certo? Para quem ficou todo azul, conduz. Então, se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto, e colocar nesse ponto aqui, ele tem que acender o LED. Ele está ligado à mesma linha de alimentação, tá vendo? Conduz. Então, quer dizer, daqui para cá está ligado à mesma linha. Se eu pegar em cima, do outro lado, vou medir para cá, para esse lado aqui. Conduziu. Vamos lá. Conduziu. Então, conduz. Por onde que essa tensão está passando? Está passando por dentro desse capacitorzinho aqui.
Vamos vir aqui em cima. Então eu coloco minha ponta de prova aqui. É muito diferente, gente, olhar no microscópio e olhar no local. É microscópico mesmo, muito pequeno. Então aqui, se eu colocar minha ponta de prova aqui e colocar minha ponta de prova aqui, ele tem que acender? Ó. É a mesma linha, tem que acender, não tem? Se eu pegar aqui, coloquei aqui e colocar aqui em cima, tem que acender? Tem que acender, é a mesma linha. E aqui tem que acender? Aqui tem que acender. Porque essa linha aqui, olha que engraçado, ela vem até aqui, passa por baixo desse resistor e sai do outro lado. Então aqui ela tem que conduzir. Tem defeito que a trilha está aberta. Então vamos supor que você medisse aqui, nesse componente aqui, medisse aqui e fizesse a medida aqui, e ele não acendesse igual está acendendo lá, significava que essa linhazinha aqui estava aberta. Agora, como é que eu vou medir os componentes na placa? Você vai vir aqui em cima e vai colocar de um lado, colocar do outro. Acendeu? Acendeu. Então o componente conduziu em cima. Conduziu. Esse aqui de cima, coloco embaixo. Coloco aqui embaixo e coloco em cima. Conduziu? Tá acendendo o LED? Tá, mas ele está acendendo com a intensidade bem pequenininha, não é isso? Repare isso. Ele acendeu com a intensidade bem menor. Por quê? Porque esse componente aqui, ele está estabelecendo uma resistência maior à passagem da corrente elétrica. Repare, ó, menos condução, mais condução. Menos condução, mais condução. Significa que essa resistência aqui, esse resistor, ele estabelece uma resistência maior à passagem da corrente elétrica. Mas ele tá bom. O que mais? Vamos lá em cima do circuito integrado, que vocês gostam muito de circuito integrado, vocês têm uma mística, uma lenda com o circuito integrado, embora nessa fase nós ainda não vamos analisar circuito integrado, essa é a fase de componentes capacitivos e resistivos, mas eu vou dar uma moralzinha para vocês aqui. Então eu venho aqui em cima. Se eu colocar a minha ponta de prova aqui e aqui, tem que acender, não tem? Porque está ligado na mesma linha. O mesmo caso em cima. Se eu colocar aqui, ele tem que acender, não tem? Está ligado à mesma linha. Então você tem que fazer a análise do circuito, não olhando o componente, e sim olhando o componente e a distribuição das trilhas, das ilhas e dos setores. Vamos analisar em cima desse componente aqui, que é o circuito integrado, tá? Que na verdade ele é um 78L05, um regulador de tensão, só que o invólucro dele é S08. Então você tem reguladores de tensão de invólucro de 3 pinos, de 8 pinos. Esse aqui, garanto que todo mundo que olhasse ia falar, isso é um MOSFET de 8 pinos. Negativo, isso aqui é um regulador de tensão de 8 pinos. Como é que a gente vai analisar? Fácil, ele funciona igual o outro, igualzinho ao outro. Vamos lá no Camtasia para poder mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, arrastar para cá um pouquinho para a gente poder visualizar. Então tá ele aqui e aqui do lado tá a pinagem dele. Então você tem ground, 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 negativo da fonte, voltagem entrada, voltagem saída. Pino 1, pino 2, então pino 1, pino 2. Então o que vai acontecer? A parte que está ligada GND, vai estar ligado ao negativo da fonte. VOUT, VIN, voltagem entrada,
aqui vai entrar a tensão que você quer regular e aqui vai sair a tensão regulada. Então vamos supor que você entrou aqui com 18, você vai sair aqui com 12. Então como que a gente vai medir lá na placa para a gente saber se esse componente está bom ou ruim? Então como é que você vai fazer? Isso tudo aqui está ligado no negativo, olha que legal. Isso tudo aqui está ligado no negativo, não é isso? Esse lado e esse lado está tudo ligado ao negativo. Ligado tudo isso aqui ao negativo. E aqui você tem pino 1, pino 2. Pino 1, pino 2. Deixa eu arrastar para cá um pouquinho para a gente poder ver o diagrama lá. Vamos lá. Pino 1, pino 2, pino 1, pino 2. Isso aqui está ligado ao quê? Ao negativo. Aqui está ligado ao negativo. Então, para você medir esse circuito integrado com a placa alimentada, você vai colocar a ponta de prova preta ou aqui, e você vai medir aqui. Encontrei uma tensão de 18 volts. Aqui eu tenho que encaixar 12. Medi aqui, não encontrei tensão nenhuma. Então significa que a tensão não está chegando. Medi aqui, em relação ao negativo, está conduzindo. Medi aqui em relação ao negativo, está conduzindo. Medi aqui, não tem tensão nenhuma. Medi aqui, não tem tensão nenhuma. Você vai ter que seguir essa linha aqui para você ver de onde vem essa tensão. Provavelmente você vai encontrar um resistor aberto pelo caminho. Provavelmente. Você vai encontrar um resistor nessa configuraçãozinha aqui. Aí você vai medir de um lado. Aqui tem a tensão de 18 volts. Não está passando para o outro lado. Então aqui eu tenho a tensão de 18 que não está passando para o lado de cá. Então aqui eu tenho uma tensão. Chegou essa tensão aqui. Não passou para o lado de cá. Significa que o componente está aberto. Tá ok, galera? Vou dar uma paradinha aqui, mas eu já volto, que o meu smartphone, por incrível que pareça, descarregou. Espera aí que eu já volto. Descarregou o smartphone. Então vamos lá. Então você aqui tem que chegar uma tensão maior que 12 volts. Aqui eu tenho que ter uma tensãozinha certinha de 12 volts. Quais os defeitos que podem acontecer? Chega 12, não, chega 18, não sai 12. Está aberto. O circuito integrado está aberto. Chegou 12, saiu 18. Chegou 12, saiu 20. É assim? Não. Entra sempre uma tensão maior do que a tensão que vai sair. Ele é um regulador de tensão para abaixar, não é para elevar, tá bom? Então, se eu chego aqui com 18, 19, 20, 30 volts, aqui do outro lado eu tenho que ter 12 volts. Se eu chegou a tensão, não saiu do outro lado, o componente está aberto. Não chegou a tensão, não tem que sair do outro lado. Aí você vai ter que seguir essa linha aqui, direitinho, para ver de onde está vindo essa tensão para alimentar esse circuito integrado. Tá ok, galera? Então, quando você olhar para a placa, você não tem que olhar para a placa e visualizar somente os componentes. Quem faz isso está trabalhando errado. Você tem que olhar para a placa e analisar a estrutura das trilhas, das ilhas e dos setores e saber de onde vem cada tensão e cada corrente. E visualizar, ver de enxergar. Eu olho para o componente, ó, me assustei, cheio de terminal. Na verdade, esse aqui, ó, e esse está tudo ligado ao negativo. Isso tudo aqui está ligado ao negativo. E aqui, você vê que, poxa, professor, mas como que está alimentando em cima? Ele está alimentando por baixo do circuito integrado. Está vendo aqui como é que está passando por baixo? Então, esse lado aqui e esse lado está ligado a uma coisa só. Quer ver? Vou medir com o texto com LED. Ele tem que acender o LED. Se eu colocar embaixo, se eu colocar em cima, ele tem que acender o LED com máxima intensidade, como se eu estivesse encostando. Na verdade, esse lado e esse estão ligados ao mesmo ponto do circuito, ó. Agora aqui eu posso encontrar uma medida. Aqui eu estou encontrando uma medida, mas repara que eu estou encontrando uma medida menor, tá bom? Eu estou encontrando uma medida menor. Significa que esse regulador de tensão não está aberto. Se você colocasse aqui e não desse medida nenhuma, ele estaria aberto. Então, como que eu vou medir? Fácil. Vamos supor, você vai colocar a ponta de prova aqui. Isso com um multímetro. Vai colocar a ponta de prova aqui. Vai medir desse lado.
uma tensão maior que 12. Vai medir do outro uma tensão igual a 12. O regulador de tensão está bom. Mas o que eu quero de vocês é isso aqui, ó. Eu quero isso de vocês. Eu quero medir essa linha de alimentação aqui. Aonde ela vai? Coloco aqui. Ela vai lá no pino 1. Tem que conduzir aqui no pino 1. Conduzir com intensidade total. Então, a corrente está circulando aqui por dentro e está chegando a esse pino aqui. Tá bom? Para onde que vai os 12 volts que o regulador gera? Ele vem aqui, ó, sai os 12, vem aqui, ó, alimenta esse pino e alimenta esse pino e vai lá para baixo alimentar mais partes do circuito, tá bom? É muito importante você brincar com o seu teste com LED. Coloca a placa e mede dali, mede de lá, mede para cá, para vocês se familiarizando com as medidas, porque você só vai entender o multímetro analógico e digital quando o conduz, não conduz entrar na sua cabeça. Conduz, não conduz. Conduz, não conduz. Conduz, não conduz. Se essa linha aqui tá ligado com essa, quando eu colocar o meu testador, ele tem que conduzir. Certo? Então isso aí é fundamental para você aprender eletrônica de verdade. Tá ok, galera? Sejam abençoados em nome do Eterno. Um grande abraço, professor Marcelo Moraes.